Shalom, paz do Senhor Jesus. Tome sua Bíblia, por favor, comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, versos 21 ao 23. Amém? Acharam? Mateus 7, 21. Diz assim a palavra de Deus: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora, o evangelho seguinte, Marcos, também no capítulo 7. Marcos 7, verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a tua vontade, aqueles que obedecerem aos teus mandamentos, aqueles que andarem nos teus caminhos, Senhor. Deus, venha nesta noite purificar-nos todo o nosso interior, a nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções, porque é de dentro do homem que procedem todas as coisas más. Deus, tenha misericórdia de nós. Há muita coisa dentro de nós que precisa ser mudada, que precisa ser curada, que precisa ser transformada pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te louvamos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Digam amém. Bom, nós estivemos meditando na semana passada sobre algumas coisas importantes da parte de Deus para nós e da nossa parte para com Deus também. Nós meditamos nos 9 aspectos do caráter de um cristão verdadeiro, as 9 qualidades de caráter de um cristão produtivo: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós falamos então que Deus trabalha em parceria conosco. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz em parceria com o homem, comigo e com você. Não, pastor, não me ponha nesse negócio não, porque
eu não sou digno, eu sou muito pecador. Mas não sou eu que estou colocando você nisso. É Deus que te escolhe, Deus que te chama, apesar das suas fraquezas, dos seus pecados, porque Ele tem prazer nisso. Ele ama trabalhar em parceria com você. Então é Ele que faz isso, Ele que te chama e trabalha na terra em parceria comigo e com você. E nós vimos então 3 coisas principais que Deus usa nesse trabalho em parceria conosco. Primeira coisa foi a Bíblia, a palavra de Deus. Ele vai usar da sua palavra em tudo que Ele vai fazer na terra em parceria conosco. Segunda coisa que Deus usa, o seu Espírito Santo. E terceira coisa que Deus usa nesse trabalhar conosco, as circunstâncias, os fatos, os acontecimentos. Então Deus usa a sua palavra, o Espírito Santo e as circunstâncias. Essa é a parte dele. Ele é fiel, ele vai cumprir, porque ele sempre cumpre. Ele nunca deixará de cumprir com suas promessas. Agora, e nós? Qual é a nossa parte? É sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. Em primeiro lugar, nós devemos escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Repita comigo: escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. A palavra de Deus nos diz, através de Salomão, em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, evidentemente não está falando desse órgão físico que bombeia o nosso sangue, mas está falando do nosso interior, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, sobre tudo que se deve guardar. Guarde estas coisas, porque dessas coisas procedem as fontes da vida. Glórias a Deus. Amados, a Bíblia está dizendo que os nossos pensamentos vão formar as nossas atitudes. Entendeu? Nossos pensamentos é que vão moldar a maneira de a gente falar, a maneira da gente viver. Tudo vai começar aqui, os nossos pensamentos. Amém? Nós falamos de acordo com aquilo que nós pensamos e sentimos. Nós agimos, nós vivemos de acordo com aquilo que nós pensamos e de aquilo que nós sentimos também. Você conhece alguém? Ao falar com essa pessoa, quanto mais você convive, quanto mais você fala, você conversa com uma pessoa, mais você vai conhecendo esta pessoa. Porque em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, a Bíblia diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que está cheio do nosso coração
sai pela boca. Por isso que você conhece alguém ouvindo a pessoa falar, conversando com ela. Se qualquer um de nós, qualquer pessoa, quiser transformar a sua vida, precisa primeiro mudar o seu padrão de pensamentos. Amém? Qualquer vida, qualquer ser humano, se quer ser mudado, se quer ser transformado, em primeiro lugar, precisa mudar os seus pensamentos. Por exemplo, como é que uma pessoa se torna cristã? A pessoa se torna cristã através do arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança de pensamento. Eu pensava de uma maneira, eu achava que aquele pensamento meu estava certo, mas quando eu conheci a verdade, que é Jesus, então mudei meu pensamento. Amém? Então uma pessoa se torna cristã através do arrependimento. Arrependimento é mudança da mente. Arrependimento é mudança de perspectiva. Eu tinha uma determinada perspectiva antes de conhecer a verdade, antes de mudar meu pensamento. Depois, meu pensamento foi mudado, eu passei a ter uma nova perspectiva de vida. Amados, quando nós nos tornamos cristãos, nós mudamos nossas perspectivas, nós mudamos nossa perspectiva sobre muitas coisas. Muitas coisas que você pensava de uma forma antes, hoje você pensa completamente diferente. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 12, no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tudo começa com a transformação da mente, com a renovação da nossa mente. E uma pessoa pode até receber a palavra e não mudar, se a mente dela não for mudada. Quantas pessoas vêm à igreja, ouve a palavra, recebe a palavra, gosta da palavra, mas let's go, vai embora. Não teve mudança no seu pensamento, não houve arrependimento. Não vos conformeis com este século, não tomeis a forma deste século, especialmente esse século 21, terrível, em que nós estamos vivenciando. Não tome a forma dele, não entre nesse esquema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o que a Bíblia ensina para nós é o seguinte: a maneira de pensar determina a maneira de sentir. Aquilo que você pensa vai determinar o que você vai sentir. E aquilo que você sente vai determinar o seu agir. Entendeu? Eu penso, eu sinto
eu ajo. Tudo começa no pensamento. Aquilo que eu penso determina o que eu sinto. Aquilo que eu sinto determina como eu ajo. E se eu quero mudar as minhas atitudes, se eu quero mudar a minha maneira de agir, eu tenho que fazer o caminho de volta. Pensamento mudado vai determinar meus sentimentos sendo mudados vão mudar o meu modo de agir. Amém? Agora, não podemos focalizar só nas atitudes. Nós erramos, e erramos muito em nosso modo de agir. Mas não fique focado só nos erros, nas atitudes erradas. Venha para cá, volte para a mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovando aqui, vai renovar aqui e vai renovar aqui. Diga glória a Deus. Qual é a receita? Temos uma receita na Bíblia, uma receita maravilhosa, está em Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim, eu vou ler para você: tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. A receita infalível de Deus é uma lista de 8 virtudes, e não são cansativas, não são difíceis, nada disso, amém? Simples, curta e objetiva. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtude, louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então é simples, basta eu olhar para aquilo que eu estou pensando e passar nessa peneira e confrontar com essa lista de 8 virtudes da palavra de Deus. Será que isso que eu estou pensando é verdadeiro? Será que é honesto? Esse sentimento que está em mim é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Vai gerar uma boa fama? Tem virtude nisso? Tem louvor? Se não passar nessa peneira, joga fora no lixo. Amém? É a receita da palavra de Deus. A nossa mente não pode ser a lixeira de Satanás. A tua mente tem que ser um depósito da palavra de Deus. Diga, minha mente não é lixeira de Satanás. A minha mente é depósito da palavra de Deus. Amém? Mas você só terá pensamentos sadios, você terá só pensamentos bons, você terá só pensamentos e sentimentos com virtudes, com louvor, com boa fama, com coisa boa. Só é isso que Deus quer.
Por exemplo, uma pessoa que está com depressão. Há muita gente com depressão. Por que que a pessoa está agindo com depressão? Porque ela está deprimida por dentro. Ela está com um sentimento deprimido. Então ela age com depressão. Ela vai ficar prostrada, agindo com depressão, porque o sentimento que está dentro dela está tendo pensamentos deprimentes, sentimentos deprimidos. Aí você fala de Jesus para a pessoa, mas a pessoa não quer Jesus. Ela fala: não, eu tenho minha religião, eu já sou de tal religião. Você fala: não estou falando de religião, eu estou apresentando Jesus para você. Mas a pessoa não quer. Ela fala: eu tenho minha religião, eu vou no médico. Aí ela fica na dependência do médico. Aí o médico vai medicar, porque médico não cura, médico medica. Quem cura é Deus. Aí o médico enche a pessoa de remédio. A pessoa fica passada com aqueles remédios, fica dopada. Aí quem olha vê e diz: ah, já não está mais deprimida, já não está mais agindo como estava. Mas é porque a pessoa está passada, está sob efeito do medicamento. Quando passa o efeito daquele medicamento, a pessoa volta a agir com depressão, volta a sentir o mesmo problema de antes. Porque é a palavra que cura, é Jesus que cura, é a verdade que cura. Diga glórias a Deus. Por isso Jesus diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Ninguém é contra o médico, ninguém é contra os medicamentos, ninguém é contra os remédios, nenhum tipo de tratamento, mas é a verdade que liberta, é Jesus quem cura. Diga glória a Deus. Queridos, quando uma pessoa está com sua vida firmada na verdade, pensa comigo numa pessoa que está com a sua vida totalmente firmada em Jesus, firmada na verdade. Aquela pessoa vive com um tipo de pensamento correto. Ela vive com um tipo de pensamentos justos, amáveis, de boa fama, de virtude, de louvor. Quando ela está firmada no alicerce, verdade, que é Jesus e a sua palavra, ela tem pensamentos corretos, sem conceitos errados, sem crenças falsas. Por quê? Porque ela está firmada na verdade, está liberta pela verdade. Diga glória a Deus. Por que alguém tem atitudes de ira? Por que alguém age com ira? Porque está pensamentos de ira, está com sentimentos de ira, vai agir com ira, vai ter atitudes de ira.
Porque o que está dentro dela é a ira. Por que alguém age com tristeza? Já viu uma pessoa que vive na tristeza? Sempre cabisbaixo, sempre na tristeza, porque ela está com pensamentos de tristeza, porque está com sentimento de tristeza, então ela vai agir, vai viver na tristeza. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. A vontade de Deus não é ver ninguém na depressão, a vontade de Deus não é ver ninguém na ira, a vontade de Deus não é ver ninguém mergulhado na tristeza. Podemos ter tristezas, mas não podemos viver tristes a vida toda. O choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria logo vem no amanhecer. Podemos ter momentos tristes, não podemos viver na tristeza. Podemos ter momentos de angústia, não podemos viver angustiados. Louvado seja Deus. Amém. Por isso Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Amém. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que significa abundantemente? Algo a mais do que eu necessito. A palavra de Deus habite abundantemente, transbordante, a mais dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Agora, se porventura alguém estiver pensando assim: pastor, mas é difícil. Eu quero dizer para você que não é difícil. É simples. Com 15 ou 20 minutos diários de leitura bíblica e de oração, você resolve tudo. Com apenas isso, 20 minutinhos por dia, de oração, de meditação na palavra, de quebrantamento na presença do Senhor, você terá resolvido o problema. É suficiente. Primeira coisa, então, como parte nossa do trabalhar em parceria com Deus conosco, a primeira coisa é escolher cuidadosamente os nossos pensamentos. Vigia tua mente dia e noite, porque ela é o campo de batalha de Satanás. Primeiro ponto de ataque de Satanás é na mente, porque ele sabe que se dominar a mente, ele domina todo o resto. Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai vem antes de orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Segunda coisa, que faz parte daquilo que é responsabilidade nossa, é que nós devemos depender
do Espírito Santo de Deus. Diga, depender do Espírito Santo. Porque, queridos, entenda uma coisa. Tem a parte de Deus, a igreja é responsável por essa parte, em pregar a palavra, em orientar, em mostrar o caminho, mostrar a verdade. Esse é o papel da igreja. Agora, cada irmão tem a sua responsabilidade de fazer a sua parte, de vigiar, de orar em casa, de ter o seu devocional em casa, seu tempo de comunhão, lá no seu quartinho, a sós com Deus. Cada um tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, a igreja faz a parte dela, ministrando, orando, intercedendo, alertando, mostrando na palavra, mostrando o caminho. E cada irmão tem que fazer tem a sua responsabilidade também, para que então tudo possa fluir bem de acordo com o plano de Deus. Em primeiro lugar, devemos escolher muito bem, vigiar muito os nossos pensamentos. Em segundo lugar, nós precisamos depender completamente do Espírito Santo. Nós falamos muito pouco do Espírito Santo. Eu não sei porquê, mas nisso também nós podemos optar. Nisso também nós podemos escolher se vamos querer ou não. Eu decido se vou depender do Espírito Santo ou não, cada um decide. Deus diz assim na sua palavra, ouça bem o que ele diz, que colocou o Espírito dele em nós para nos dar poder. Ele fez a parte dele, ele derramou o seu Espírito Santo em Pentecostes e colocou dentro de nós para nos dar poder. Agora eu posso escolher, eu posso optar se eu quero depender dele ou se não. Ouça o que diz a palavra em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém? Foi para nos dar poder que ele derramou o Espírito Santo, que ele colocou o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Agora, às vezes as pessoas perguntam: pastor, todos os cristãos têm o Espírito Santo dentro deles? Tem. Se é cristão, tem o Espírito Santo dentro dele. Mas então, por que é que nem todos os cristãos têm o poder do Espírito de Deus? Se todo cristão tem o Espírito Santo, por que que nem todo cristão tem o poder de Deus? Porque aquele Espírito Santo poderoso está abafado, está escondido, não está operando dentro dele, não está fluindo, porque ele não está fazendo a parte que é responsabilidade dele, ou porque ele optou por não depender do Espírito Santo de Deus. E Jesus dá uma bela lição para nós, numa ilustração maravilhosa, quando ele diz em João, no capítulo 15, no verso 5, eu sou a videira,
e vós os ramos. Se alguém permanece em mim, note que há uma condicional. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Eu louvo a Deus por sua palavra, que é esclarecedora, é límpida, é cristalina, não entende quem não quer, não recebe quem não quer, e todo mundo é livre para querer ou não, para escolher, querer Deus ou não, querer Jesus ou não, para querer depender do Espírito Santo ou não. E nessa ilustração de Jesus, de João 15:5, o ramo depende da videira em tudo. Pensa numa planta, pense numa videira, em que o ramo se alonga, sai do tronco e vai lá para frente. Talvez por isso Jesus tenha usado a videira como ilustração. O ramo depende do tronco em tudo. Amados, é um trabalho interior. É o Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Talvez você pergunte assim: pastor, como saber se eu estou permanecendo em Jesus? Talvez você tenha alguma dúvida. Como saber se eu estou dependendo? Como saber se eu sou um raminho que verdadeiramente está preso ao tronco, que está ligado ao tronco? Ora, examine a sua vida de oração. Simples. Examine a tua vida de oração. Olhe para ela. Olhe para a tua vida de oração. Quando você ora, por quais causas você ora? Quais são os motivos da tua oração? Aqueles motivos mantêm você unido a Deus. Já pensou se você não tivesse nenhum motivo para orar? Você não oraria, você não estaria preso a Deus, você não estaria dependendo de Deus. Aquelas causas pelas quais você dobra seu joelho, são elas que mantêm você ligado no tronco da videira que é Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus pelos meus problemas, glória a Deus pelas lutas, glória a Deus pelas dificuldades, porque elas me mantêm grudado no tronco verdadeiro, na verdade que é Jesus, numa dependência total e completa do Espírito Santo de Deus. Diga louvado seja Deus. Amém. Bom, e aquelas causas pelas quais você não ora? Aquelas que você não ora, é porque você está tentando resolvê-las sozinho. Diga misericórdia. Amados, o segredo da dependência do Espírito Santo é orar incessantemente, every day, amém? Todos os dias. Esse é o segredo da dependência do Espírito Santo de Deus. Orar todos os dias por suas decisões,
orar todos os dias por suas necessidades, por teus interesses, orar todos os dias por tua agenda, por aquilo que você programou, orar pelos seus problemas, orar por pessoas, orar por suas compras, orar por uma simples dor de cabeça, que nós muitas vezes, antes de orarmos por uma dor de cabeça, a gente vai para aspirina. Às vezes a gente bate uma dor de cabeça, a gente corre para o dipirona. Antes de orar, deveríamos orar por tudo. Na hora de comprar uma roupa, na hora de escolher uma roupa para sair, para ir à igreja. Nem sempre oramos por essas causas. Amados, quando nós aprendermos a orar por todas as coisas, nós veremos o fruto. Entendeu? Quando você aprender, você colocar em prática a orar por todas as coisas na tua vida, você vai começar a ver o fruto na tua vida. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, então, escolher bem os nossos pensamentos. Segunda, depender do Espírito Santo. Terceira, reagir com sabedoria diante das circunstâncias. Diga, reagir com sabedoria diante das circunstâncias. Queridos, é algo também que nós podemos escolher. Você pode optar em reagir, como reagir diante da circunstância. Por exemplo, você está enfrentando algum tipo de problema. Você pode ter duas reações. Chegou um problema, pintou um problema na tua vida. Você pode reagir de duas maneiras: com bom senso e com falta de bom senso. Algo que aconteceu que humilhou você. Exemplo: humilhou você, tirou a tua paz, tirou a tua alegria. Uma coisa que não deveria acontecer. Você tem a liberdade de escolher qual atitude você vai tomar diante desse problema. Você vai reagir com bom senso ou com falta dele. Amém? Agora, nós não podemos controlar as circunstâncias. Ninguém de nós, não tem como. Como é que você vai controlar os acontecimentos? Quem é que sabe o que vai nos acontecer daqui a 5 minutos? Não podemos controlar. Mas nós podemos controlar como é que nós vamos reagir diante daquilo que vai nos acontecer daqui a 5 minutos. Você não pode impedir o que vai acontecer, mas você pode escolher como é que você vai reagir diante daquele problema que vai surgir daqui a 5 minutos. E surge mesmo porque a nossa vida é feita de problemas. Amém? Glória a Deus. Por isso Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, nos versos 3 e 4. Ouça bem o que ele diz. Romanos 5, 3 e 4.
nos gloriamos nas próprias tribulações. Posso ouvir um amém? Nos gloriamos, nos alegramos, nos regozijamos, até mesmo nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Amém. Tribulações são bênçãos, se você reagir a elas com bom senso, com sabedoria, porque está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui: tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança, coisa boa. Ou seja, tribulação vai produzir coisa boa. Glória a Deus. Amados, Deus pode usar uma situação ruim para formar o nosso caráter. Não estou dizendo que Ele usa. Deus pode usar uma tragédia, Deus pode usar uma desgraça, uma circunstância horrível, para formar um caráter maduro. Diga glória a Deus. Deus desenvolve o fruto do Espírito Santo em nós, mesmo em meio ao caos, mesmo no meio de uma tragédia, mesmo no meio do caos, uma situação caótica, Deus desenvolve o fruto do Espírito Santo em nós. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque você sentir paz numa situação pacífica, qual é a virtude? Qual é a vantagem? Sentir paz em meio a só alegria, só bênçãos, só festas, qual é a vantagem? Deus é poderoso para nos fazer sentir paz no meio de uma situação caótica. Glória a Deus. Aliás, Deus nos ensina a sentir paz, alegria, mesmo em meio a uma situação financeira, uma crise financeira. Deus nos ensina a sentir paz, alegria, mesmo em meio a uma enfermidade. Deus nos ensina a sentir paz, alegria, mesmo no momento da perda de um ente querido, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, é de repente? Não. Não é da noite para o dia. Por quê? Porque nada é instantâneo nessa vida. Nada é automático. Deus se usa de uma coisa chamada processo. Paulatinamente. Deus trabalha gradualmente. Amém? Nada é instantâneo. Se Ele quiser, Ele faz instantaneamente. Ele é todo poderoso. Se Ele quiser, Ele faz num piscar de olhos. Mas Ele age através de um processo. Deus precisa de tempo para amadurecer o fruto do Espírito em tua vida. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade,
a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Deus vai trabalhando isso em nós, para amadurecer o fruto. Você já comeu um fruto fora da época? Já tentou comer um caqui antes de estar no tempo certo? Horrível! E quando está madurinho, que delícia! Assim, queridos, muitos cristãos não entendem isso. Muitos cristãos não entendem essa parte de Deus, que Deus precisa desse tempo para fazer amadurecer o fruto em nós, para a gente não comer o caqui verde, para não comer a banana verde, que é horrível, mas no tempo certo é uma delícia. Às vezes as pessoas pedem: pastor, dá para fazer uma oração forte? Como se houvesse uma palavra mágica. Deus não é mágico, Jesus não é mágico, Jesus é o Senhor. Amém. Muitas pessoas que procuravam Jesus iam embora decepcionadas, sabia? Muitas pessoas que procuravam Jesus ficavam frustradas, iam embora aborrecidas. Nicodemos foi um deles. Ficou aborrecido com Jesus. Como? Porventura o homem pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não estava entendendo nada que Jesus estava dizendo para ele. Um outro exemplo é aquele jovem rico. Jesus chegou para ele e disse: que tal vender todos os teus bens e dar aos pobres? E a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus e foi embora indignado com Jesus. Hoje também, queridos, hoje, nossos dias também, há muita gente que quer uma solução imediata pelos problemas que as afligem. Muitos querem uma solução instantânea por um problema que está afligindo. E são poucos os que querem se converter a Jesus de verdade. Buscar o Senhor Jesus de verdade, em espírito, em verdade, constantemente, diariamente, colocar a face no chão, diante do Senhor Jesus. Eu te convido a um momento de oração, nesta hora, em que nós estamos já finalizando o nosso culto. Eu te convido a orar de todo o teu coração a Ele. Volte-se para Ele com todo o teu ser, com toda a sinceridade, com toda a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Querido Jesus, você pode começar a orar comigo agora, dizendo: querido Jesus, quero colocar diante do Senhor agora a minha vida mais uma vez, todos os meus desejos. Senhor, eu desejo ser um cristão produtivo. Eu desejo, Senhor, ser um cristão frutífero. Oh Jesus, eu desejo cooperar com o plano do Senhor na minha vida, com a obra que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero me entregar mais à leitura da Tua Palavra, ao estudo, à memorização, à meditação da Tua Palavra. Deus, eu te peço que a Tua Palavra venha me transformar o meu modo de pensar. Oh Jesus querido,
Eu clamo também ao meu Santo Espírito, doce Espírito de Deus, a reinar livremente na minha vida. Espírito do Senhor, Espírito que veio em Pentecostes, poder de Deus, poder do alto, fogo abrasador, vem sobre mim. Oh, não retenha nada, ore ao Senhor, fale com Ele sobre tudo isso, sobre tudo da tua vida. Peça a Deus sabedoria para você reagir diante das circunstâncias difíceis que você enfrenta pela vida. Peça que Ele te ajude a reagir diante das pessoas, especialmente daquelas pessoas difíceis de lidar. Obrigado, Jesus. Peça para Ele te dar sabedoria para reagir como Ele reagiria diante das situações desagradáveis, diante das enfermidades, diante das lutas que muitas vezes sobrevêm nessa vida. Deus quer produzir o fruto do Espírito Santo em você. Deus quer produzir o fruto do Espírito Santo em tua vida. Lembre-se que Ele precisa de um tempo para amadurecer o fruto do Espírito Santo em você. Lembra que Ele usa de um processo. Nada é automático, nada é instantâneo. Confia em Deus. Confia no tempo certo. Ele tem o tempo certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele tem o tempo certo dele. Confia nele. Ore a Ele. Espere nele. Jejue. Ore. Confie um pouco mais. Espere um pouco mais. Ore um pouco mais. E a bênção virá. Diga: eu creio, Senhor. Amém. Pai Santo, eu quero te louvar e agradecer por essa palavra que recebemos nessa noite, por essa palavra que vai chegar aos lares, que chegou aos muitos lares através desse vídeo. Eu abençoo, Pai, cada vida, cada irmão, cada irmã que recebeu essa palavra, recebeu essa mensagem. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que ela possa produzir muito fruto para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que tem contribuído para essa obra, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor retribua abundantemente, com fartura, ó Deus, com paz, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para Ele, em agradecimento, em adoração, em gratidão. Pai Santo, muito obrigado. Consagramos a Ti esta noite nosso sono, nossos sonhos, nosso descanso. Consagramos a Ti nossa volta para casa agora. Consagramos a Ti nossa família, nosso trabalho, nossos planos, projetos, sonhos, alvos e metas. Colocamos tudo no Teu altar e cremos que receberemos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.